Olá, professor Igor Assis, por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa segunda aula de educação financeira e hoje nós daremos aí um passo fundamental na jornada que nós iniciamos na aula anterior. Nós vamos transformar o controle básico dos gastos, tá? Em um sistema organizado e poderoso de orçamento e planejamento financeiro. Então veja, hoje nós vamos nos conectar, aliás, vamos dar mais um passo, né, o que nos conecta aos elementos básicos da aula anterior, que é justamente o quê? Né? Antes, nós vimos na aula anterior e aprendemos, né, vimos os conceitos básicos e aprendemos a diagnosticar a nossa situação financeira atual. Então, nós identificamos para onde o dinheiro está indo, né, nós classificamos na aula anterior, né, os nossos gastos, né, para reconhecer o que é ou não é essencial. Né. Nós reconhecemos também vimos e reconhecemos sobre a importância, né, do controle. E hoje a gente vai evoluir, né, nesse diagnóstico aí, né? Porque depois de diagnosticado uma situação, né, chegou aí o momento da prescrição, né? Que é, no nosso caso aqui, criar um plano estratégico, não apenas para organizar, né, as nossas finanças no presente, mas também, né, criar um planejamento que nos conduza aí, né, em direção aos nossos sonhos futuros. Então veja, muitas pessoas associam a palavra orçamento à restrição, à privação, a controle excessivo, né? Porém, aqui hoje vamos desfazer esse mito. Um orçamento bem elaborado não é uma camisa de força financeira, na realidade é um instrumento de libertação. Ele nos liberta aí da ansiedade do imprevisto, do peso das dívidas, da frustração de ver nossos sonhos continuamente, né, sendo adiados. Então, ao longo do nosso encontro aqui, nós vamos ver, né, técnicas consagradas, inclusive, de organização financeira, como a regra dos 50, 30, 20. Nós vamos aprender a identificar e evitar os erros mais comuns no gerenciamento do nosso orçamento. Né? E o mais importante, né? Como converter aí os nossos sonhos que estão em nossa mente em metas financeiras realizáveis. Né? Então veja, para garantir então que a nossa jornada hoje seja tanto inspiradora quanto prática, vamos dar uma olhadinha nos objetivos da nossa aula, nosso encontro de hoje, ok? Bom, bora lá. Lembrando que esses não são apenas tópicos a serem abordados, mas competências que, uma vez dominada, terão um impacto profundo, duradouro na sua saúde financeira. Então nós vamos ver aqui, né, como montar um orçamento pessoal eficiente. Então nosso primeiro objetivo é a mão na massa, né? Você vai aprender a construir um orçamento pessoal que seja não apenas, né, realista, tá? Mas também eficiente, sustentável a longo prazo. Né? Um orçamento eficiente vai além de anotar receitas e despesas. Uma ferramenta dinâmica que se adapta às mudanças da vida e antecipa também desafios, ok? Nós vamos aprender então como estruturar esse orçamento de forma que ele se torne um aliado, uma ferramenta que seja uma aliada aí, né, natural na gestão do seu dia a dia financeiro. Vamos também entender, né, como aplicar aí, né, a regra, metodologia mais simples e mais poderosa de alocar, né, de distribuir dinheiro, renda, que é a regra 50, 30, 20. Esta não é uma fórmula rígida, mas é um guia bem flexível que ajuda a distribuir sua renda, seus ganhos, de maneira equilibrada, né,
entre necessidades, desejos e construção do futuro. Então, dominar essa regra é como aprender aí a dosar os ingredientes de uma receita financeira saudável, né? Ela garante, aliás, que você viva bem hoje enquanto constrói aí constrói com segurança, né, o seu futuro, né, financeiro. Vamos também identificar, né, os erros comuns aí no orçamento. Por quê? O caminho para um orçamento eficaz é muitas vezes pavimentado de armadilhas. Então, o nosso terceiro objetivo aqui, né, é fazer com que você tenha um olhar crítico para identificar os erros mais frequentes que comprometem o sucesso do planejamento, né, financeiro que você construiu. Então, conhecer, por exemplo, né, os deslizes comuns, né, como subestimar pequenos gastos ou negligenciar despesas sazonais, né, é importante porque, na medida que você identifica os erros mais comuns, é uma forma de evitá-lo, né, evitá-los, né, aí no seu planejamento. Por fim, né, e talvez mais motivador, vamos evoluir aí da simples administração do presente para o planejamento estratégico do futuro. Nós vamos aprender a traduzir sonhos, como uma viagem, como a compra de um imóvel ou a aposentadoria, né, em metas financeiras claras, mensuráveis e com prazos definidos. Então, esse objetivo, né, aliás, todos esses objetivos vão formar aí um kit de ferramentas completo para que você não apenas organize a sua vida financeira, mas também se posicione, né, de uma forma que vai contribuir, né, para a construção da vida que você deseja. Mas bora lá, para a gente construir uma relação saudável e produtiva com o nosso dinheiro, nós precisamos compreender profundamente a natureza e o propósito de uma ferramenta, né? Aliás, vamos entender na realidade qual o propósito de uma das ferramentas mais essenciais, fundamentais da educação financeira, que é o orçamento. Tá? Uma pessoa, aliás, muitas pessoas carregam consigo uma visão distorcida e limitada desse instrumento aqui que é o orçamento. Muita gente vê o orçamento como uma lista de restrição, de proibição, né? Ou um diário aí de culpa financeira. Na realidade, o orçamento é algo completamente diferente. É uma ferramenta de planejamento que, quando bem compreendida e utilizada, se transforma no mais poderoso aliado para a conquista da nossa liberdade financeira. Então, vamos explorar aí os 4 pilares que sustentam, né, a questão do orçamento, beleza? Bom, no nível mais básico, tá? Um orçamento, um sistema organizado, né, para monitorar todo o fluxo de recurso, né, de grana, que entra e sai, né, da nossa vida financeira. Então, veja, esse controle, né, longe de ser um exercício burocrático, chato, ele é a base da consciência financeira. Então, quando sabemos exatamente quanto que nós ganhamos e para onde cada centavo está indo, esse controle nos permite identificar padrões tanto positivos quanto negativos. Tá? Então, revela aí, né, muito do nosso comportamento. Por exemplo, se nós estamos gastando conscientemente, mas se nós estamos gastando, tá, consistentemente, com frequência, mais do que a gente ganha, né, nós temos aí um problema. Então, o controle exato, preciso, de tudo que entra e que sai, é o primeiro passo para a mudança significativa. Né? Então é fundamental esse controle de receitas e despesas. Né? Agora, um dos maiores, né, geradores de estresse financeiro é a desconexão entre os nossos gastos e a nossa realidade econômica. Muitas pessoas vivem constantemente no limite ou além das suas possibilidades, né? Muita gente vive, né, além dos seus limites, seja por falta de planejamento
ou por pressão social, ou por não compreenderem verdadeiramente o conceito de viver conforme os seus meios. Então, o orçamento ele atua como um sistema de navegação que nos permite que nos permite, né, nos manter dentro das faixas seguras de gastos. Ele, na realidade, nos impede de sonhar. Aliás, ele não nos impede, isso é bom frisar. O orçamento não nos impede. O orçamento não impede ninguém de sonhar alto. É bom lembrar isso daí, já veio aqui na minha mente, tá? Mas o orçamento, ele ajuda a construir a ponte entre onde estamos e onde queremos chegar de forma sustentável. Então, veja, quando eu falo viver dentro das nossas possibilidades, não significa mediocridade, significa sabedoria para construir uma base sólida antes de erguer os andares superiores do nosso estilo de vida almejado, ok? E talvez uma das funções mais transformadoras do orçamento, tá? É bom frisar isso, é que em um mundo de gratificação instantânea e estímulo constante para a gente consumir, a capacidade de adiar recompensas tornou-se uma competência rara e valiosa. O orçamento, ele institucionaliza, torna formal a poupança, transformando a poupança, o guardar dinheiro, de uma mera intenção vaga para uma ação concreta. Então, através do orçamento, nós distribuímos aí de forma intencional os nossos recursos financeiros no presente, garantindo aí o nosso futuro, construindo aí um futuro melhor. Reconhecendo que as nossas necessidades e desejos do amanhã são tão importantes quanto os desejos de hoje. Então, os desejos de amanhã também são importantes. Então, eu não posso ser imediatista. Na medida que eu começo a visualizar isso, na medida que eu começo a observar o meu orçamento, garantindo que eu viva dentro das minhas possibilidades, fazendo com que eu desperte para a ação e comece a guardar dinheiro, isso vai, na realidade, proteger o nosso amanhã. E com isso, reduzir o nosso estresse financeiro. Pesquisas mostram que problema financeiro estão aí entre as maiores fontes de estresse e conflito nas relações humanas. Tá? Nas relações humanas. Então, veja, a incerteza sobre como você vai pagar uma conta do próximo mês, a ansiedade de enfrentar imprevistos sem reservas financeiras, a frustração de ver que você sempre está adiando aí os seus sonhos por falta de planejamento, tudo isso traz um peso psicológico que pode ser reduzido através de um orçamento bem elaborado. Então, o orçamento ele substitui o medo do desconhecido pela confiança do planejado. Ele não elimina os desafios financeiros. Os desafios financeiros são inevitáveis na nossa vida, tá? Mas o planejamento ele nos fornece uma estrutura para enfrentar os desafios financeiros com resiliência e serenidade. Então veja, até coloquei essa frase aí no slide que depois você vai ter acesso. Um orçamento não é uma prisão, é a sua liberdade planejada. Isso merece uma reflexão sua, uma reflexão profunda. Vou repetir. Um orçamento não é uma prisão, é uma liberdade planejada. Muitas pessoas resistem à ideia de fazer um orçamento porque associam com restrição e limitação. No entanto,
A verdadeira prisão financeira é viver sem direção. É ser escravo das dívidas. É ter aí, na vida financeira, surpresas desagradáveis, né? E a constante ansiedade de não saber se vai haver dinheiro suficiente. Então veja, o orçamento é o que nos liberta dessa prisão invisível. Ele nos dá permissão para gastar conscientemente, aliás, consistentemente nas coisas que realmente nos importam, né? Sabendo que nossas necessidades básicas devem sim, né, ser aí supridas, né? Mas o orçamento, nos lembra que nós precisamos aí garantir também o nosso futuro. Então, um orçamento bem construído é como uma estrada bem sinalizada. Essa estrada não impede que você, ele não impede que você, é, se perca, né, no caminho. Ele garante que você chegue ao seu destino, ao seu futuro com segurança, com eficiência e também com previsibilidade. Tá? Então, veja, eu falo que o orçamento é uma declaração de soberania sobre a sua vida financeira. Né? É a sua decisão, o orçamento, né? É a sua decisão aí consciente de dizer, ter um orçamento, é ter uma decisão consciente, tá? De dizer a si mesmo que você está no comando, ao invés de deixar as circunstâncias e os impulsos ditarem o seu destino econômico. Agora, uma das perguntas mais frequentes em educação financeira existe, Igor, existe aí uma forma ideal de distribuir meu dinheiro, a minha renda? A resposta, surpreendentemente simples, mas profundamente eficaz, sobre essa distribuição de renda, é a regra 50, 30, 20, que você está vendo aí na tela. Tá? Essa regra oferece uma estrutura intuitiva e balanceada para você distribuir a sua renda, de maneira a cobrir, a atender às suas necessidades presentes, enquanto você constrói uma segurança futura. Vamos dar uma olhadinha aqui nos 3 componentes aí dessa regra, tá? 50, vamos começar aí 50%, tá? Entenda que dentro dessa regra, tá, é sugerido que 50% da sua renda, dos seus ganhos, devem ser para necessidades básicas. Moradia, alimentação, transporte. Essa categoria envolve as despesas essenciais para a nossa sobrevivência e o funcionamento básico aí, né, para a nossa vida. São os gastos, né, que, em sua maioria, seriam extremamente difíceis de eliminar completamente, sem, né, comprometer a sua qualidade aí, né, de vida, a sua qualidade de vida fundamental. Tá? Então, veja, na moradia, isso vai incluir aluguel, financiamento, prestação da casa, condomínio, né, utilidades básicas aí, né, também, como água, luz, gás, né, a alimentação, são os gastos com o mercado, com os itens essenciais de nutrição, não inclui, nesses gastos, né, nessas necessidades aqui, né, no item alimentação não inclui restaurante, não inclui delivery frequente, né? Isso é uma outra história. O transporte dentro dessa categoria de necessidade abrange os custos necessários para deslocar para o trabalho, para estudo, né? Para atividades essenciais. Isso pode envolver o combustível, a manutenção do veículo, o transporte público, né?
o limite de 50% é crucial, tá? Quando nossas necessidades básicas consomem significativamente, né, mais que metade da nossa renda, nós ficamos financeiramente vulneráveis e com pouca margem para imprevistos e, né, para a construção de um futuro mais tranquilo. Então, primeiro elemento da regrinha diz então que tudo que você ganha, 50% são para as necessidades básicas. E, óbvio, temos desejos, né? Quanto que eu posso, Igor, gastar dentro dessa regrinha aqui de distribuição de renda, né? Regrinha essa que te traz, né, um equilíbrio financeiro, né? Que coloca aí na sua vida a educação financeira em prática. Quanto que você pode gastar dentro dessa regra com desejos? 30% de tudo que você ganha, né, pode ser colocado em desejos, tipo lazer, compras. Né? Essa categoria dos 30% é a categoria do estilo de vida e da qualidade de vida. Aqui se enquadram todos os gastos que tornam a sua vida mais agradável, mas que não são estritamente necessários para a sobrevivência. Então, aqui nesses 30% inclui entretenimento, né? Exemplo, cinema, streaming, show, alimentação fora de casa, né? Viagem de lazer, compra, né, de roupas além do básico, assinatura aí das mais variadas, né? Enfim, qualquer gasto aí, né, que você acredite que contribua para a sua qualidade de vida. Essa categoria, ela é fundamental, sim, né, para o nosso bem-estar psicológico. Porque uma vida, né, apenas de necessidades, apenas para a gente fazer valer, né, as nossas necessidades, né, só guardar dinheiro pode ser, né, algo, né, que não é, né, motivador. Né? Mas entenda que, assim de se gastar, né, colocar uma parte dos seus ganhos, né, em coisas que você deseja, mas o limite de 30% garante que nós possamos usufruir do presente, né, ter aí desejos atendidos no presente, sem comprometer o nosso futuro. A chave aqui, né, é a intencionalidade, quer dizer, gastar de forma consciente em coisas que realmente trazem felicidade, ao invés, né, de desperdiçar recurso, né, com consumo automático por impulso. Por exemplo, supondo que você namora ou é casado. Bom, 30% eu posso gastar, né, com lazer, com hobby e tal, com compras. Aí eu tenho lá a opção, posso comprar um item, um chaveirinho eletrônico na Shopee, ou posso, né, sair, né, no final de semana, ou, né, uma vez a cada 15 dias, com a minha parceira, com o meu parceiro. O que te traz mais felicidade? Não é deixar de fazer, é ter escolha consciente, né, e optar por aquilo que realmente te traz felicidade. Bom, então eu vou optar neste momento de construção de um futuro financeiro promissor. Eu vou optar então, ao invés de comprar o chaveirinho eletrônico, né, lá na Shopee que custa R$ 40, eu vou pegar os mesmos R$ 40 e vou sair com a minha parceira, com o meu parceiro. Entende? Então, eu gosto muito dessa regra porque nessa de distribuir os ganhos, né, as nossas receitas, ela leva em consideração os nossos desejos, né, para ter aqueles momentos aí, né, de felicidade, né? Outro ponto interessante dessa regra é que ela traz para nós a consciência do poupar. Então veja, na regrinha 50, 30, 20, 20% de tudo que você ganha precisa ser poupado, precisa ser investido, para que você tenha um futuro e para que você um futuro promissor, né?
e também para que você tenha uma certa segurança. Veja, essa categoria transforma nossa relação, né, com dinheiro de uma forma, né, excepcional, porque cria em nós um hábito sadio. Esses 20% eles são dedicados à construção do nosso futuro e à criação, né, de um volume de recurso que te traga uma segurança. Então veja, esses 20% que você, né, tem que economizar, tem que poupar, aliás, investir, ele deve ser direcionado para um fundo de emergência, né? O que é o fundo de emergência? Você vai guardar uma grana suficiente, né, é, equivalente a de 3 a 6 meses, né, das suas despesas. Então, fundo de emergência é você guardar dinheiro suficiente para se manter por 3 a 6 meses, caso te aconteça alguma coisa. Né? Dentro dos 20%, você também precisa, né, pegar parte dessa grana, desses 20%, e investir para sua aposentadoria, né? Para você, né, ter lá na frente um futuro mais tranquilo. Né? Essa categoria permite que você faça um investimento, né, para que lá na frente você possa fazer a aquisição de um bem maior e poder pagar à vista. Então veja, essa categoria dos 20% nos permite quebrar aquele ciclo de viver, né, só para pagar conta. A gente sai desse ciclo de só pagar conta e começa a construir, né, uma riqueza genuína. Né? Porque o dinheiro aplicado, né, no tempo, ele se transforma. Tá? Então, por exemplo, supondo aí que você ganhe R$ 2.000. Tá? Metade dos 2.000, 50%, são R$ 1.000. Esses R$ 1.000 são para as necessidades. Tá? Os outros 600 você vai gastar com seus desejos, né? E ter a consciência de escolher aquilo que realmente te felicita. Né? E os outros 400, nesse exemplo aí, caso você ganhe 2.000, os outros 400 você vai poupar. Bom, é importante então você observar que dá para fazer de tudo um pouco. Né? Então é importante compreender que a regra 50-30-20 é um guia. Tá? E que, né, muitas vezes, dependendo da fase da vida que você esteja, às vezes é importante até fazer ajustes. Por exemplo, uma pessoa solteira no início de carreira pode conseguir sim poupar 20% de tudo que ganha. Enquanto que, né, às vezes uma pessoa com filhos pequenos pode ter aí mais necessidade básica que vai ultrapassar os 50%. O valor, na realidade, dessa regra, o principal valor dessa regra é fornecer uma referência, né, para que a gente possa, inclusive, comparar nossa situação atual e identificar desequilíbrios. Né? Quantas pessoas você conhece que tem, né, como guia, esse tipo de métrica? Tantos por cento eu vou gastar com as minhas necessidades essenciais, estritamente essenciais, 30% eu vou gastar com meus hobbies, com os meus desejos, e 20% eu vou poupar. Né? Isso, na realidade, essa regra, ela já te ajuda a mudar comportamento. É óbvio que, como eu disse agora há pouco, dependendo da fase de vida do cidadão, às vezes pode acontecer dele gastar mais de 50% com necessidade básica, né? Igual o exemplo que eu estava dando agora há pouco. Às vezes a pessoa tem uma família com filhos pequenos, que requer mais cuidado. Às vezes ele vai gastar 60%, né, para necessidades básicas. Né? Vai aí, às vezes, gastar com desejos, né, 20% e poupar 20%. Ou às vezes vai conseguir, dependendo da fase da vida, poupar 10%. O importante é o que? Você ter, né, uma mira e com isso criar um hábito. Né? Gastos
dinheiro gasto para necessidades básicas, desejos e investimento de forma consciente. Então a regra 50, 30, 20, quando aplicada consistentemente, ela cria um círculo virtuoso de saúde financeira. Ela garante que que nós estejamos cobrindo as nossas necessidades básicas, desfrutando do presente de maneira equilibrada e, ao mesmo tempo, construindo sistematicamente um futuro mais seguro e próximo. Então, é uma ferramenta, né, de empoderamento que nos devolve, né, o controle sobre o nosso destino financeiro. Ok? Tente colocar em prática, e não se esqueça que a jornada em direção ao domínio do orçamento pessoal, essa jornada, ela é repleta de armadilhas quase que invisíveis e que podem, inclusive, minar aí, né, os nossos esforços, né, e, inclusive, existem armadilhas, né, na nossa jornada aí para dominar o nosso orçamento, né, que podem, né, na realidade, até nos desanimar, levar a gente, na realidade, ao desânimo. Então, compreender erros comuns, né, no que se refere ao orçamento, é importante. Né? Não é para você cultivar o medo de errar, mas é para você desenvolver a sabedoria de aprender com as experiências de milhares de pessoas que já percorreram esse caminho de controlar o orçamento, né, muito antes que nós. Né? Então, cada um desses erros representa uma valiosa lição, né? Um atalho, né? Que o nosso cérebro, né? É, pode, né? E deve evitar. Né? Então, veja, quais são os erros mais comuns que nosso cérebro, nós precisamos evitar? Esses erros aqui, um monte de gente já passou por ele. E agora, tendo acesso aí a esses erros catalogados, né, a gente consegue, na realidade, fugir, evitar, na realidade, essas armadilhas. Né? Então, veja, um dos primeiros erros mais comuns no que se refere aí, né, à estruturação, ao controle do seu orçamento, né, é possivelmente o erro mais, né, silencioso e universal. Por quê? O nosso cérebro está programado para dar peso desproporcional a eventos grandes e raros. Tá? Enquanto negligencia pequenos eventos. Vou te explicar. Tá? É muito comum do nosso cérebro, né, potencializar grandes valores, grandes eventos, grandes fatos. Né? Nós somos, né, tendenciosos a olhar mais para aquilo que a gente acha que é mais evidente. E acaba negligenciando o que é pequeno, acaba negligenciando os detalhes. Exemplo. É um cafezinho, às vezes, que a gente gasta de R$ 5 aqui, um lanchinho de R$ 10 ali, né? Uma corridinha lá no Uber de R$ 8. Individualmente, esses itens, eles são insignificantes. Aliás, aparentemente insignificantes. Né? E aí o nosso cérebro ele não repara muitas vezes, não se atenta, não nos deixa, né, se atentar a esses pequenos valores. Mas quando nós somamos as pequenas coisas, nesse caso os pequenos valores, coletivamente esses pequenos gastos podem representar centenas ou mesmo milhares de reais no final do mês. A psicologia por trás desse erro de não olhar esses detalhes, a psicologia, né, por trás disso é fascinante. Né? Por quê? Existe uma tendência cognitiva chamada viés de agrupamento, onde nós desconectamos mentalmente de pequenas despesas que são similares,
né? E realizadas em momentos diferentes. Então, veja, existe um viés cognitivo que faz a gente se desconectar desses pequenos gastos, né? Que normalmente os valores são muito próximos, né? 5, 10, 15, 5, 10, 15, e são realizados, né, em momentos diferentes. Então, já existe um viés cognitivo que faz com que a gente se desconecte disso. Olha só que interessante. Então, veja, a solução não é eliminar, na realidade, tá, todos os pequenos prazeres, mas trazê-los para a consciência através de um registro detalhado e atento, né, aonde semanalmente você consegue observar esse agrupamento de pequenos gastos, né, e conseguir visualizar o quanto aqueles pequenos gastos somados representam, né, no final do mês. E aí poder decidir de forma consciente, né, se este é o melhor uso, né, do seu dinheiro. Você consegue visualizar os pequenos gastos que cognitivamente nós não somos, né, levados, né, no dia a dia a prestar atenção, mas na medida que eu uso a ferramenta de registro diário, né, eu vou estar ali anotando e no final de um período, na semana, né, num dia na semana, eu vou olhar aqueles pequenos gastos, eu vou ter um momento para isso, aí eu vou estar com um olhar para isso, né, para o meu orçamento. Somando todos os pequenos gastos, eu vou ver o impacto daquilo e vou tomar consciência. Opa, vou deixar quieto todo dia um cafezinho de 3, 4, 5 reais. Vou deixar quieto aquele biscoitinho de 1,99. Então, é importante você tomar cuidado, para não cair nessa armadilha de subestimar os pequenos gastos. Tá? Uma outra armadilha é esquecer de despesas anuais. Veja bem, nossa mente opera naturalmente em ciclos mensais, né? Tornando a gente muitas vezes cego para despesas que ocorrem, aliás, né, em frequências diferentes. Por exemplo, o IPTU de uma casa, né, anual, o seguro do carro, anual, a matrícula escolar, anual, existem impostos, né, do governo, anual, tem manutenção que a gente às vezes precisa dar no carro, na casa, que é anual. Essas despesas, né, mais previsíveis, que são anuais, né, ela, ela, elas representam, esses gastos anuais, representam uma das maiores fontes, tá, de desequilíbrio no orçamento. O erro aqui é o que alguns economistas chamam de miopia de horizonte temporal, que é a nossa dificuldade natural em projetar necessidades além do ciclo mensal. Entendeu? Então, a solução é o que nós chamamos de provisionamento mensal. Quer dizer, se você tem uma despesa anual, você pega essa despesa anual e divide por 12, para que você possa reservar esse valor mensal, você possa reservar esse valor mensalmente. Dessa forma, quando uma despesa anual acontece, o dinheiro já vai estar lá esperando por ela, sem causar aí, turbulência no orçamento mensal. Ok? Então essa é uma armadilha. Às vezes a gente tem conta que é anual, que vence uma vez no ano, né? Mas a gente tem que fazer o provisionamento. Quer dizer, a gente já tem que fazer uma conta, um cálculo, né? Pegando essa despesa que você pode ter, que é anual, dividir por 12, para que quando chegar o momento de pagá-la no ano, você já tenha esse dinheiro. Um outro erro comum é não incluir no orçamento imprevistos. Talvez o erro mais otimista e potencialmente mais caro seja assumir que o futuro será uma réplica exata do presente. A vida é inerentemente imprevisível. O carro quebra, uma crise de saúde pode surgir, né? Perdemos o emprego,
Um familiar precisa de uma ajuda emergencial. Então, veja, a falha em incorporar uma categoria para imprevistos, nós chamamos, né, aliás, os psicólogos chamam, né, então essa falha em incorporar e não colocar no seu orçamento a categoria para imprevistos, os psicólogos chamam de viés de normalidade, que é a tendência de subestimar a probabilidade, né, e o impacto, né, de eventos adversos. Né? Então, veja, a solução aqui é uma solução dupla. Primeiro, você tem que incluir uma linha específica no orçamento para pequenos imprevistos. Então, de tudo que você ganha aí, deixa 2, 3% desse valor total que você ganha, tá? Então, de tudo que você ganha, deixar de 2 a 3% para pequenos imprevistos. Essa é uma solução. A segunda solução é você construir separadamente um fundo, tá, de emergência robusto, né, onde você vai juntar de 3 a 6 meses de despesa, tá, que funciona na realidade, esse fundo de emergência, funciona como um para-raio para grandes choques financeiros. Então, você pode tirar 2, 3% da sua renda para imprevistos financeiros, imaginar que possa acontecer esse imprevisto financeiro, tá? Ou, que eu até prefiro, né, você ter a consciência de criar um fundo, né, deixar uma grana guardada, tá? Colocando ali, né, naquele fundo, né, naquela reserva de dinheiro, que pode ser até uma outra poupança num outro banco, né, você vai colocando dinheiro suficiente, né, até você conseguir o total, né, uma grana total, que equivale aí a 3 a 6 meses de despesa. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu gasto todo mês R$ 2.000, o meu fundo de emergência, então imagina só, se eu sou uma pessoa que todo mês eu tenho uma despesa de R$ 2.000, eu preciso ter um fundo de emergência de 6.000. Né? Por quê? Um fundo de emergência de 6.000, essa grana, esses R$ 6.000, caso aconteça alguma coisa, né, eu vou conseguir por 3 meses me manter. Né? Quer ter mais segurança? Faça um fundo de emergência para 6 meses, aí, né, ter um valor equivalente a 6 meses do seu gasto. Então, nesse exemplo que eu dei, se eu sou um cara que eu gasto R$ 2.000 por mês, eu quero, então, juntar uma grana, né, de emergência para que, caso aconteça alguma coisa comigo, eu possa ficar 6 meses parado. Então, se eu gasto R$ 2.000 por mês, se eu quero um fundo de emergência para 6 meses, eu preciso guardar R$ 12.000. Ok? Então, cuidado aí, em não incluir imprevistos no seu orçamento. Outro erro, este erro na realidade fala mais sobre a nossa psicologia do que sobre a matemática financeira, né? Porque muitas pessoas, desse erro que eu vou falar, muitas pessoas tratam o orçamento como uma dieta restritiva, né? No primeiro deslize, um fim de semana que a pessoa gasta de forma excessiva, né? Ou no primeiro deslize aí que a pessoa faz uma compra por impulso, ela abandona a educação financeira, ela abandona completamente o processo, né, de se manter firme no seu orçamento. Né? Entretanto, depois vem a culpa. Tá? Depois vem a culpa. É comum, muitas vezes, a pessoa deslizar. Né? Você tem ali o seu orçamento, né? Tem os seus controles, tem ali, né, a sua regra de 50, 30, 20. Né? E aí aconteceu que no final de semana você gastou por impulso, aconteceu um deslize aí que houve um gasto excessivo, aí você fala, não é para mim, deixa quieto e tal. Tá errado. Você entra num ciclo ruim. Tá? Essa abordagem do tudo ou nada, já que eu deslizei, já que eu gastei em excesso hoje, já que eu fiz uma caca, né? Ixi, sai fora, não vou mexer com isso. Não. Essa abordagem do tudo ou nada ignora a natureza, né, do aprendizado, né, e do processo contínuo de aperfeiçoamento. Cada deslize não é um fracasso, mas é uma oportunidade de aprendizado. Ah, por que eu deslizei? Vamos refletir.
Qual foi o gatilho emocional, a circunstância que me levou a deslizar? Como que eu posso criar um sistema para prevenir esse tipo de deslize? Então, veja, a solução quando você desliza é adotar uma mentalidade de progresso, não de perfeição. Entende? Então, entender que o orçamento é uma ferramenta flexível, tá? E que se adapta e precisa se adaptar à nossa humanidade imperfeita é fundamental. Então, abandone aí a teoria do tudo ou nada. Então, deslizou, deslizei. Tá tudo certo. O que eu aprendi? O que eu posso fazer para não deslizar novamente? Ok? Então, não cai na armadilha de errar aí, deslizar e abandonar tudo. Beleza? E um outro erro muito comum é não revisar periodicamente o seu orçamento. Porque, veja, um orçamento não é um documento estático. Ele é um documento que precisa de manutenção regular. A vida muda, a renda da gente, né, o que a gente ganha, flutua, pode mudar. As prioridades evoluem, as famílias crescem, as circunstâncias de vida se transformam. Então, veja, manter um orçamento criado há 6 meses ou há um ano é como manter um mapa antigo. É como manter um mapa antigo para navegar na sua cidade que passou por transformações. A solução, para não cair nesse erro de não revisar o seu orçamento, a solução, tá, é você institucionalizar, ter como regra, uma revisão orçamentária mensal, um ritual aí de 30, 40 minutos, aonde você vai avaliar o desempenho do mês anterior, ajustar, né, as projeções para o mês seguinte, né, melhorar, refinar as categorias de gastos, os limites de gasto com base na sua experiência acumulada. Essa prática, inclusive, transforma o orçamento que muita gente vê, né? Essa prática de revisar, né, de uma forma inteligente o orçamento, transforma o orçamento de uma camisa de força num sistema de aprendizado contínuo. Então, veja, cada um desses erros aí, quando bem compreendidos, né, e compreendido em profundidade, deixa de ser uma armadilha e transforma, na realidade, uma oportunidade de aperfeiçoamento. Então, o domínio do orçamento não vem, tá? O domínio do orçamento não vem da perfeição imediata, mas da capacidade de reconhecer, de aprender, de se adaptar continuamente. Então, a jornada rumo ao controle financeiro, ela é pavimentada tanto de acerto quanto de erros. E a gente tem que saber, extrair sabedoria dos nossos erros e também dos nossos acertos. Tá? Agora, um orçamento sem meta é como um navio sem destino. Pode estar bem administrado, organizado, mas um orçamento sem meta não vai te levar muitas vezes a lugar nenhum. Pelo menos não vai te levar a um lugar de significado. Melhor colocar dessa forma. Um orçamento sem metas, às vezes vai te levar para um lugar sem significado. Então, as metas financeiras, elas são, na realidade, o elemento que transforma a fria matemática do orçamento em uma história poderosa sobre o futuro que a gente deseja construir. Então, as metas financeiras conectam nossos valores mais profundos com as nossas decisões financeiras diárias. Fornecendo, na realidade, as metas, é importante ter meta financeira, ela nos dá a motivação necessária para manter a disciplina quando as tentações do consumo imediato ronda a gente. Então, veja, é fundamental você estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. Metas financeiras de curto prazo é aquilo que você precisa construir, ter de grana, para fortalecer o seu músculo financeiro. Então, a primeira meta de curto prazo que você tem que ter, algo que você precisa conquistar financeiramente há um ano, tem muito a ver com a sua reserva de emergência, que eu acho que é a meta mais importante de curto prazo, porque pode acontecer alguma coisa com a gente. Uma meta de curto prazo pode sim, para o seu bem-estar, ser uma viagem planejada, aonde você vai aí, no final do ano, depois de um árduo período de trabalho,
eu quero tirar aí, né, um momento, né, comigo, com a minha família, com alguém que eu gosto, e passar aí o final de ano na praia. É uma meta de curto prazo. Olha que legal você ter esse tipo de meta. Uma de emergência, né, outra de prazer. Isso é legal porque toda vez que você se sentir tentado em consumir, você vai pensar nas suas metas de curto prazo. Final de semana eu vou dar um rolê. Não, pera lá, no final do ano eu já estou me programando, já estou inclusive trabalhando meu orçamento para poder viajar. Olha como que isso já motiva. Também é importante que você tenha metas financeiras de médio prazo. Você tem sonhos, né? Coisas que você quer conquistar de 1 ano até 5 anos, né? De 1 ano para frente até 5 anos. Né? Essa categoria de meta representa a ponte entre o nosso presente e um futuro, né, visionário. Enquanto que as metas de curto prazo lidam com as necessidades imediatas, né, que a gente tem, as metas, né, de médio prazo, elas começam a materializar os pilares do nosso projeto de vida. Por exemplo, a entrada, uma grana que você vai dar de entrada para o imóvel, é um exemplo clássico, né? Porque representa não apenas um objetivo financeiro, mas a concretização de um desejo, né? De um desejo humano aí por estabilidade, por ter a sua casa, né? Uma meta de médio prazo, né? A troca de um carro, quando planejada, de forma adequada, evita aí o ciclo vicioso de você entrar num financiamento longo, de você pagar juros, né, elevado, permitindo aí, né, que você adquira, né, o seu veículo, mas com mais estratégia. Então, as metas de médio prazo, frequentemente, né, elas precisam, inclusive, que você tenha uma estratégia de acumulação mais sofisticada. A meta de curto prazo, você pode guardar sua grana lá na poupança, por exemplo. Uma meta de médio prazo, aí é legal você já começar a entender um pouquinho de investimento. Por quê? Porque aí você começa a trabalhar com investimento de renda fixa. O que é isso? Vamos ver daqui a pouco. Tá? E é importante também que seja estabelecida metas de longo prazo. O que você quer para daqui a 5, 10 anos? Essas metas mais longas, elas definem aí o nosso legado financeiro e a nossa qualidade de vida nas décadas futuras. Essas metas de longo prazo, elas exigem uma mudança fundamental, né, da nossa perspectiva. Nós precisamos ter a capacidade, olha como que ter uma visão de futuro, uma meta de longo prazo, né, pode te ajudar a ter uma capacidade de sacrificar, às vezes, um consumo presente, que é supérfluo, por uma segurança e liberdade futura. Por exemplo, a aposentadoria. E quando eu falo aposentadoria, não se trata apenas de parar de trabalhar, mas de manter o seu padrão de vida. Você poder se dar o luxo de trabalhar, às vezes, menos, mas com, né, um rendimento de investimento que te permita manter, né, a qualidade de vida. Para quem tem filhos, é interessante pensar a longo prazo o que eu preciso guardar de grana para o futuro, para a educação, né, dos meus filhos. Então, veja, a estruturação das metas nessas três categorias temporais, né, curto, médio e longo prazo, não é meramente organizacional. Ela é psicológica e estrategicamente fundamental. Metas de curto prazo fornecem aí dopamina da realização frequente que mantém a motivação alta. As metas de médio prazo, te dão aí a substância, né, para um planejamento, né, um pouco mais sólido para concretizar sonhos maiores. As metas de longo prazo, né, elas conectam nossas ações presentes com o nosso propósito de vida muito mais amplo lá na frente. Então, veja, o que está aqui, né, essa tabelinha que está aqui no slide, é um ponto de partida. Mas não se esqueça que as metas verdadeiramente poderosas são aquelas
que se alinham, que ressoam com nossos valores pessoais. Tá? Uma meta financeira eficaz responde aí a perguntas profundas, né? Que vida que eu quero ter, que valores eu quero honrar, que legado eu quero deixar, ok? Quando as nossas metas elas estão alinhadas com nossas respostas a essas perguntas que eu fiz há pouco, a disciplina financeira ela deixa de ser um sacrifício e se transforma aí numa expressão, tá? Uma expressão saudável e satisfatória de estar construindo no presente um futuro mais promissor. Promissor. Então veja, a arte de estabelecer metas financeiras bem-sucedidas envolve balancear realismo e ambição. Metas muito fáceis não vão inspirar a mudança. Agora, metas também impossíveis podem levar ao desânimo e até o abandono dessas metas. O ponto ideal está, naquela zona desconfortável, mas alcançável, onde nós precisamos, esticar e mudar hábitos e capacidades, mas onde o sucesso é visualizável e realizável com esforço consciente. Então veja, as metas elas não podem ser muito muito facilzinha, porque não vai mudar de forma consistente hábitos na gente. Também não pode ser algo impossível, principalmente as metas de curto e médio prazo. Elas precisam ser metas que você sabe que vai exigir um esforço, uma economia aqui, uma mudança de hábito ali, mas que você pode alcançar. Tá? Então, é crucial entender que as metas financeiras elas não são escritas em pedras, tá? Elas devem ser revisadas regularmente, pelo menos anualmente, ajustadas mensalmente, conforme a nossa vida evolui. O que importa, tá, é que você tenha uma direção, um senso, uma mudança de hábitos para realmente sedimentar a educação financeira aí na tua vida, e adotar hábitos diferentes em relação ao dinheiro. E aí chegando basicamente ao final do nosso encontro, vou te deixar aí uma atividade, tá? O objetivo da atividade é você criar um orçamento pessoal ou mesmo aí da sua casa, familiar, um orçamento realista. Então, vai ter um material de apoio aqui para você. Não se esqueça de fazer o download, ok? É muito importante que você faça essa atividade para que realmente você comece a ter contato com os elementos, com os conceitos que eu passei para você hoje. Ao finalizar aqui essa aula, eu quero que você leve consigo, não apenas, tá? Um orçamento. Eu não quero que você leve só a visão do orçamento no papel. Eu quero que você leve um compromisso renovado com a sua autonomia financeira. Tá? O orçamento é mais do que número, é mais do que categoria, de categoria de gastos. Tá? O orçamento é uma declaração de intenção, um mapa para os seus sonhos e um testemunho da sua decisão em assumir o controle do seu destino econômico, ok? Eu desejo aí que o planejamento de hoje se transforme na prosperidade, na sua prosperidade de amanhã. E que cada ajuste consciente aí no seu orçamento te aproxime da vida que verdadeiramente você deseja viver. É isso que eu desejo para você. Nos vemos em breve. Professor Igor Assis por aqui e que alegria!